Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Lima e aqui pelo NEAF eu aprendi mais essa de hoje é sobre desmatamento da floresta amazônica. Um assunto antigo, um assunto clássico, um assunto sempre em voga, né? Sempre com conotação importante em todos os sentidos, praticamente sentido histórico, geográfico, filosófico, humanístico. O desmatamento da floresta amazônica não é só o desmatamento da nossa floresta, é um desmatamento da floresta mundial. É um assunto importante e demonstra como funciona a ação do homem diante de uma geografia que ele mesmo criou. Então é importante você entender isso de uma forma simples. Eu vou dar algumas informações, vou passar critérios, vou passar causas principais, mas o mais importante dessa aula é você ter a conscientização que o desmatamento não é legal e ele continua numa proporção muito grande. Tem diminuído, tal, como eu vou falar no final aqui, tal, mas ainda continua, né? Vários estádios de futebol, por exemplo, ainda são cortados, a quantidade de árvore, como se fosse num estádio de futebol, ainda são cortados diariamente, né, na Amazônia. Isso não é legal. Então, ter essa consciência, mas principalmente ter a base do que está acontecendo é importante e essa aula tem esse intuito. Vamos lá. Floresta amazônica. O que significa floresta amazônica? É uma floresta tropical situada na região norte da América do Sul, ou seja, ela é tropical, né, ela é quente, ela tem uma proporção, uma variedade vegetal, uma variedade biológica imensa, ela é muito grande, tanto é que não tem como você ir do Brasil até os Estados Unidos, porque tem que passar por ali, né, fica um pouquinho complicado, e ela é gigantesca, então ela é tropical, ela fica situada no norte da América do Sul, então é bom você ter isso em mente. É muito simples, né? Países da floresta amazônica. Países com o território ocupado pela floresta amazônica. Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, né? São esses países, né, que estão dentro do território, ou que a Amazônia estão dentro desses territórios, né, vamos dizer assim, e que principalmente está muito ligado, muito dentro do Brasil, né, principalmente, né, no estado do Amazonas, né, região norte do país. Do Brasil, né? E esses países fazem parte, né, desse vasto, né, dessa vasta campo que se chama floresta amazônica. Desmatamento. Quais são as principais causas do desmatamento? Vamos lá. Degradação provocada pelo corte ilegal de árvores destinadas ao comércio ilegal de madeira. Ou seja, se você compra uma mesa de madeira, né, dessa grossura, assim, aquela mesa enorme, grande e tal, você com certeza está comprando uma árvore que foi cortada da Amazônia. Ou seja, isso de uma forma geral acaba sendo ilegal porque há muitas pessoas, há muitas empresas, há muita gente ganhando muita grana com isso na Amazônia. Eles arrancam as árvores e vendem isso para madeireiras e tal. Então isso é uma das principais causas do desmatamento. Queimadas ilegais para abertura de pastagens para o gado ou áreas agrícolas, principalmente para a cultura de soja. Nas últimas décadas, né, existe uma quantidade de plantações de soja e também há um pouquinho de cana-de-açúcar também, que tem muitos fazendeiros que moram nessa região, eles querem destruir essa floresta original e plantar para ter lucro, né? Eles não estão nem aí com a paçoca se vai ter problemas ambientais no futuro ou até no presente, né? Eles não estão nem aí, eles querem apenas o lucro, lucro, lucro. Isso é lógico, eles têm os seus direitos, né? Ninguém está falando disso, eu não sou um maluco aqui para falar que ele não tem o seu direito, mas a floresta amazônica sofre com isso e a vegetação, né, a biologia mundial, de uma forma geral, né, ela acaba sangrando com isso, de uma forma geral. Então, isso também é um dos principais causas do desmatamento. Assentamentos humanos em função do crescimento populacional na região. A quantidade de pessoas, por exemplo, que moram na região de Manaus, por exemplo, vai fazer com que a expansão urbana dessas regiões também cause um desmatamento proporcionado. E isso vai fazer com que seja também uma das principais causas do desmatamento também. Então essas aí são as principais, de uma forma geral. Principais consequências. Se tem causa, também tem consequências. O que acontece com o desmatamento? Extinção de espécies vegetais e animais, né?
é meio lógico, né? A quantidade de, sei lá, pássaros que entram em extinção é enorme e isso é muito pobre, né? No sentido humanístico da coisa, porque nós estamos aqui para viver em comunhão com a natureza. Ó, isso é bonito, né? Mas deveria ser um ideal para todos, não só ser bonito. E isso acontece por causa dessas extinção dessas espécies vegetais e animais. Desequilíbrio no ecossistema da região, ou seja, todo o ecossistema, tudo que funciona, né, no sentido cíclico da coisa, ele está sendo afetado por causa desse desmatamento, né, exacerbado que acontece na região da Amazônia, na região norte brasileira. Aumento da poluição do ar nos casos das queimadas, ou seja, há muitas queimadas naquela região também, e isso proporciona um aumento de poluição, né? A região de Manaus, por exemplo, sofre um pouco com isso de uma forma geral, mas é lógico que vai engatinhando, e isso vai piorando cada vez mais. Aumento de casos de erosão do solo, ou seja, o solo ele funciona de uma forma legal, né, se tiver bastante árvores em volta de um rio, por exemplo. Então você vai tirando as árvores, vai aparecendo essa erosão e vai destruindo, vamos dizer assim, os cursos do rio e por aí vai. Então isso é problemático também por causa do desmatamento. Problemas da fiscalização, isso aqui é uma beleza, hein? Em função da gigantesca extensão territorial da floresta amazônica, a fiscalização é extremamente complicada. O governo brasileiro coloca poucos fiscais atuando na região, fato que dificulta ainda mais a fiscalização. São dois probleminhas, né? Ou seja, é muito grande, é enorme a região, né? É muito complicado se locomover para lá e para cá, de barco, de avião e tal, e o governo não coloca muitas pessoas para trabalhar de fiscalização, ou seja, como você pode ver na imagem, né, essas pessoas, a galera vai lá, pá, corta a árvore, joga no rio e vai descendo, daí eles acabam nem tendo dificuldade para transportar a madeira. E o governo, né, ele não consegue proporcionar muito uma fiscalização exacerbada, muito forte em cima disso, né, então acaba também tendo uma grande corrupção naquela região, onde as pessoas fazem vistas grossas, né, desculpa, onde as fiscais fazem vistas grossas com isso e acabam proporcionando essa falta de fiscalização, né, esses problemas que acontecem. Desculpa. Vamos lá, diminuição do desmatamento, né, também é uma importante informação. De acordo com dados estimados, né, divulgados em novembro de 2012 pelo Ministério do Meio Ambiente, o desmatamento na Amazônia diminuiu entre agosto de 2011 e julho de 2012. Nesse período foram desmatados 4.600, mais ou menos, né, quilômetros quadrados de floresta. Foi o menor índice de desmatamento desde 88 e representou uma redução de 27% em relação ao período anterior. Ou seja, nesse período aí, né, de 2011, 2012, né, o desmatamento ainda é grande, mas teve uma porcentagem menor com relação a 1988, né? Mas ainda assim, o negócio está acontecendo, né? Isso é importante deixar claro. Em 26 de novembro de 2014, o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais divulgou um outro dado positivo. Em seu relatório anual, o Instituto informou que ocorreu uma redução na taxa de desmatamento na floresta amazônica entre 2013 e 2014. Em relação ao período anterior, 2012 e 2013, a diminuição do desmatamento foi de 18%. Ou seja, 4 anos, né, 2 anos depois, também teve uma diminuição no desmatamento. Isso é importante saber. Ou seja, tá uma gradação, né, descendo o desmatamento, mas ainda assim continua, e que é muito chato. Embora esses dados apontem para a queda no desmatamento, os números ainda mostram o tamanho do problema ambiental e o risco que ele gera na biodiversidade amazônica. Ou seja, essa biodiversidade amazônica ela está em ruína e ela não termina, ela não para de desmoronar, vamos dizer assim. Então isso é um problema, né? Diminuiu-se, lógico, por vários fatores, mas de uma forma geral não acabou. E isso que deveria acontecer, acabar o desmatamento, né? Porque a biodiversidade ela é importante em vários sentidos, né? E o capitalismo, de uma forma geral, né? Não estou aqui acusando o capitalismo, eu apenas estou falando um fato. E esse fato é que, por exemplo, uma empresa de perfumes, por exemplo, francesa, está lá pegando plantas raras, plantas que estão em extinção, só para fazer perfumes e ganhar muito dinheiro. Isso é legal, é interessante, é legal ter perfume, mas plantas estão entrando em extinção, animais estão entrando em extinção, a Amazônia está se destruindo por causa de empresas que não são reguladas, né?
por causa de desmatamento ilegais e por aí vai. Então isso tudo é o caos, vamos dizer assim, dentro do que acontece na região norte do país, né? Região norte brasileira. Resumo da aula de hoje. O que é a floresta amazônica? É uma floresta do norte da América do Sul. Os países que fazem parte da floresta amazônica é Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Desmatamento tem as suas causas e suas consequências, né, que eu falei detalhadamente, ou seja, tem vários detalhes, vários fatores que eu já disse, e é importante você ver, entender as causas e entender as consequências para você perceber o quanto isso é nefasto, o quanto isso é ruim, né? Problemas da fiscalização. Dificuldades com tamanho e governabilidade, ou seja, é muito difícil você fiscalizar a Amazônia, né? É muito grande e precisaria muito mais fiscais, coisa que o governo não se atém a fazer, ele não quer fazer, mil desculpas e por aí vai, e isso é complicado. Problema, por exemplo, de fazendeiros, que sempre fazem negociações para vender, e até índios, né, que aproveitam para ganhar dinheiro nisso também, o que de uma forma geral está dentro do contexto do capitalismo, né? Diminuição do desmatamento, de 2012 a 2014, porém ainda é muito pouco, né? Teve uma diminuição, né, até razoável, vamos dizer assim, mas a Amazônia continua se deteriorando e se desmatando de uma forma geral. Espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha entendido os conceitos, tá, os termos. É legal falar sobre desmatamento, é legal no sentido de conhecimento, mas isso não é legal, vamos dizer assim, desculpa eu falar assim. Mas é importante você saber que isso é algo ruim e a biodiversidade da região norte brasileira está em decadência, não é de agora não, é de décadas e décadas e décadas. E ninguém faz nada de uma forma geral. Eu não faço nada e você faz alguma coisa? É legal você pensar nisso. Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima.